Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aqui e de maneira remota. Iniciamos, então, essa sessão de lançamento dessa reedição do importantíssimo livro Entre o Passado e o Futuro, de Hannah Arendt, e é uma honra para a Faculdade de Educação contar aqui com pessoas e acadêmicos tão ilustres como o professor Celso Laffer, que eu me lembro que já esteve nessa faculdade para um importante evento coordenado pela professora Roseli Fishman, que está nos assistindo de maneira remota. Esse evento foi um evento em defesa do Estado laico, se eu bem me lembro, chamava-se Laicidade do Estado, Políticas Públicas e Educação, em 2007. O professor Laffer é o maior especialista brasileiro em Hannah Arendt, de quem ele foi aluno. A professora Betânia Assi, que está conosco também, é professora do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é coordenadora adjunta da Cátedra Unesco Direitos Humanos, é também uma das grandes especialistas no Brasil no pensamento de Hannah Arendt, desde que realizou o seu doutorado nos Estados Unidos. A professora Gita Ginsburg foi, junto com a sua atuação no Instituto de Física, foi diretora, por muitos anos, do Colégio Pérez, paralelamente às suas atividades editoriais na editora Perspectiva. E o professor José Sérgio Fonseca de Carvalho, organizador desse evento, como todos nós sabemos aqui na faculdade, tem um vasto conjunto de trabalhos sobre o pensamento pedagógico de Hannah Arendt, dos quais eu destacaria Educação, uma herança sem testamento, Diálogos com o pensamento de Hannah Arendt. O professor José Sérgio é responsável, eu diria, pela leitura, é um dos principais responsáveis, pela leitura que esta faculdade tem feito do pensamento pedagógico de Hannah Arendt. Tem orientado uma série de trabalhos da mais expressiva qualidade e tem marcado uma posição muito importante nos estudos pedagógicos de maneira geral. Eu, então, me sinto, em nome da Faculdade de Educação, muito honrada em poder abrir esse evento e passo imediatamente a palavra à professora Gita. Espero que me ouçam. Estão me ouvindo? Boa noite a todos vocês. Não estando diretamente ligada à área de humanidades, eu poderia sentir um desconforto nesta apresentação. Ao contrário, creio ser esse um momento propício para o relançamento da obra de Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro. Essa filósofa do século XX, que refletiu criticamente sobre aquele século dos extremos. E, por acaso, passadas já 2 décadas, não nos encontramos nós, pessoas desse mundo, vivendo mesmo no Brasil um período de extremos, com suas semelhanças e diferenças? Se há muitos anos, o professor Celso Laffer introduziu o pensamento de Hannah Arendt na discussão filosófica e política através da tradução do livro que estamos relançando pela editora Perspectiva, dirigida por Jacob Ginsburg, podemos afirmar com segurança a sua importância ao considerar a quantidade de estudos, livros, artigos publicados no Brasil e no mundo, e o número de professores e especialistas que divulgam, criticam e ampliam as suas ideias. A edição revisada e ampliada contém ensaios já clássicos de Celso Laffer e também de José Sérgio Fonseca de Carvalho, que constituem, por sua vez, além de uma interpretação, uma ampliação do pensamento da filósofa. Hannah Arendt parte de uma pergunta certeira:
Por que não podemos mais aplicar no nosso presente os valores que vivenciamos a partir de nossas próprias experiências? É um não mais separado por um hiato, por um corredor do ainda não. Mas não há desânimo, há esperança, há possibilidades. É preciso responder criticamente à pergunta para preencher esse ato, mas com cuidado, responsavelmente, sem se apoiar no corrimão daquilo que não é mais. Trata-se, na verdade, de um método. É o cerne de sua originalidade, que tem como base a nossa perene impermanência. Essa impermanência nos acompanha desde o tempo que éramos apenas um pó de estrela. E desde então a Terra espirala na galáxia em direção do Sol. Desde então a crosta e as profundezas do planeta têm mudado, desde que nos diferenciamos das plantas e dos animais. E, além de sermos seres no mundo, nós nos transformamos em seres pensantes do mundo, imbricados numa vida social e política. E a resposta à pergunta deve ser responsável, validada eticamente e crítica. A crítica implica conhecimento, implica verdade. Em A Ética Responsável e Juízo, em Hannah Arendt, encontra-se explorada e discutida no livro de Betânia Assi, que a editora editou também. Nesse estudo, Betânia enfrenta o desafio do pensamento ético de Hannah Arendt. E o fato, independentemente de nossa impermanência, somos do mundo e no mundo os mais especiais. Que as plantas e que os animais, pelo menos eu tenho certeza disso. E nesse agir implica responsabilidade após a reflexão crítica e, portanto, devemos contribuir para um novo código ético para nós, no mundo, e preparar um sistema de valores para um mundo que ainda não é. E completando, como somos todos professores, acho que aqui, pelo menos nessa mesa, como somos todos professores, a pergunta que nos compete é responder, sem se apoiar ainda no corrimão, pois o que foi não serve mais para dar conta da crise atual da educação, da liberdade e da autoridade, pois cumpre formar professores para esse fim. Um aluno novo é um novo ser no mundo, não é mais o que foi. É distinto dos que o precederam e será diferente dos que o sucederão. Esse desafio está discutido no livro do nosso terceiro debatedor, que aqui será o segundo, professor José Sérgio, e a direção e a duração de uma herança. O livro chama-se Educação, onde é que é? Autor de Educação, uma herança sem testamento, que é o nome do livro dele, editado também pela Perspectiva. Então, nós conseguimos editar 3 livros. O primeiro, que dá conta do pensamento de uma filósofa com uma pergunta fundamental, que, na minha opinião, é um método. Essa resposta crítica define um método que eu acho extremamente importante. Aí, quando a gente responde, somos nós no mundo com responsabilidade, procurando a verdade. A verdade implica conhecimento. Então, a gente não vai se desfazer de nada que, durante todos esses tempos, a ciência, a medicina, a filosofia, a arte, tudo isso se desenvolveu. Não é? Para finalizar, então, eu me desculpo de antemão
E quero agradecer ao professor José Sérgio a iniciativa dessa programação, ao professor Celso e à professora Betânia a participação, mas cabe à professora Carlota Boto, diretora desse departamento da USP, especialista em educação e história social da educação, os meus agradecimentos pessoais e da própria editora. E a todos vocês, muito obrigada por terem comparecido, prestigiando esse acontecimento. E que cada um de nós pense que a gente ainda continua no mundo de extremos. Bom, boa noite a todas, a todos. Eu gostaria aqui, em nome do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, e também em nome do Grupo de Estudos em Educação e Pensamento Contemporâneo, dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui, a todos que nos assistem online, e expressar inicialmente a minha profunda gratidão a essas pessoas que estão aqui organizando esse evento. Em primeiro lugar, minha colega, minha amiga e diretora dessa faculdade, Carlota Boto, que não poupou esforços para que a gente conseguisse fazer um evento híbrido, né? E que a gente tivesse alguma coisa aqui presencial, embora transmitido, né? A despeito das condições sanitárias. Também uma profunda gratidão à professora Gita Ginsburg, em primeiro lugar, por ter me dado a honra de escrever e ter insistido para que eu escrevesse a apresentação desta obra, desta reedição, né? Sou profundamente grato a isso. Mas também profundamente grato à sua trajetória, para nós todos que vivemos na academia, né? Uma trajetória de uma editora ousada, corajosa, e de alguém que insiste em preferir os livros às armas, o que está ficando raro nesse país. A professora Betânia Assi, também queria agradecer, né, de novo, né, pela participação aqui, pela sua obra, em particular pelo prefácio que ela escreveu a Responsabilidade e Julgamento, uma das páginas mais belas, um dos mais belos comentários sobre esse aspecto da obra. E, por último, ao professor Celso Laffer, a quem nós devemos muito, né? Pelo menos 2 obras seminais em relação ao pensamento de Hannah Arendt, que é Pensamento, Persuasão e Poder, e, posteriormente, Hannah Arendt, A Reconstrução dos Direitos Humanos. Mas, mais do que isso, né? É a ele que nós devemos a publicação da primeira obra de Arendt no Brasil, a difusão dessas ideias. Ela era uma pensadora muito pouco citada. Eu, por exemplo, no meu curso de filosofia, no final dos anos 70 e início dos anos 80, simplesmente não se lia Hannah Arendt no Brasil, não se lia Hannah Arendt no Brasil antes dessa iniciativa. Então, acho que todos nós que estudamos, que nos interessamos pelo pensamento de Hannah Arendt, temos aí essa profunda gratidão com o professor Celso Laffer. Bom, inicialmente, eu havia pensado em expor aqui a vocês, essa noite, as linhas gerais da apresentação que eu preparei para essa edição, né? Que é, na verdade, uma interpretação de uma questão uma questão pequena, mas que sempre me intrigou, que diz respeito ao título da obra, Entre o Passado e o Futuro. Vocês todos que estão familiarizados com as obras da Arendt devem ter notado que quase sempre esses títulos são bastante descritivos, referenciais, por exemplo, da Revolução, Crise da República, em que ela apresenta o objeto disso, né? E, no entanto, Entre o Passado e o Futuro, não, é uma outra opção, um título poético, eu diria, simbólico, representativo, né? Enfim, eu vou tecendo, mas eu achei, bom, o texto está lá, vocês podem ler, eu falei, vou por outro caminho. E o caminho que eu pensei em trilhar aqui é um caminho um pouco mais pessoal, mas, ao mesmo tempo, bastante revelador daquilo que eu considero ser a potência do pensamento de Arendt na interação com os seus leitores, né? E essa potência, para mim, é a capacidade que esses ensaios, publicados aqui Entre o Passado e o Futuro, mas, na verdade, toda a obra de Arendt tem, de fazer com que o seu leitor olhe para suas experiências mundanas a partir de uma nova perspectiva. Essa potência de instigar cada um de nós a examinar criticamente o que até então nós acreditávamos estar assente, seguro e solidificado, portanto, que estava acima de dúvidas. E eu creio que esse foi o maior efeito da primeira leitura que eu fiz de Arendt, do ensaio A Crise na Educação.
Eu li pela primeira vez na década de 80, no final da década de 80, por indicação de um colega meu da Unicamp. Vindo de uma primeira graduação em filosofia, eu havia rompido com as minhas paixões anteriores, em particular sobre a filosofia da ciência, e migrado para o campo da educação, movido, eu hoje tenho clareza, por uma clara convicção que eu partilhava com muitos dos meus amigos que fizeram aquela geração. Essa convicção era a firme crença de que as modificações que nós então almejávamos imprimir à ordem social, à ordem econômica e política, que então nos oprimia, anos 80 era o caso da ditadura militar, mas só depois que ela acaba que a gente sabe que era o caso. Então, as modificações que nós então desejávamos imprimir a esta ordem, acreditávamos nós, só poderiam advir da ação educativa, em particular da sua forma escolar. Portanto, para nós, a ação escolar era concebida como não só um instrumento, mas provavelmente o mais eficiente dos instrumentos de emancipação social, política e de caminho para a construção de uma nova ordem no mundo. Mas eis que, de repente, ao ler esse ensaio, que me impressionava desde o seu início pelo rigor, pela erudição, pela força dos argumentos, eu me deparo com a seguinte afirmação. Perdoem, eu vou citar. E imaginem o que era para esse jovem ler o seguinte. Pertence à própria natureza da condição humana o fato de que cada geração se transforma em um mundo antigo, de tal modo que preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade em face do novo. Bom, eis que, de repente, esse ensaio que eu lia com tanta dedicação e entusiasmo teve o efeito de uma bomba atômica sobre as minhas convicções e mesmo sobre os rumos que eu havia dado à minha vida. Havia alguns anos que eu havia decidido que o meu campo de atuação profissional e rumo existencial era educação, educação pública e educação pública em função da fabricação de uma nova sociedade. Seria possível, então me perguntava, que tudo aquilo em que até então eu acreditara não passasse de uma ilusão? Ou talvez ainda pior, de um ardil? De forma que, mesmo que não fosse a nossa intenção, os nossos sonhos de fabricação de uma nova ordem social resultassem na tentativa de, como diz Arendt, arrancar dos recém-chegados, das crianças e dos adolescentes a quem educávamos, a sua própria oportunidade de criar algo novo e imprevisto. E o dilema tornava-se agudo porque, embora fosse impossível não reconhecer a força dos argumentos de Arendt, afinal, de fato, nós, professores que sonhávamos com aquele mundo, tínhamos o nosso sonho que pertencia à nossa geração, e não à geração dos alunos a quem nós educávamos. Porque, de fato, eu era obrigado a reconhecer que essa luta pela transformação era uma luta política que nós deveríamos travar no presente que nós então habitávamos, e não postergar para um futuro incerto. E, não obstante o reconhecimento da força disso, eu me perguntava, mas seria a posição da Arendt uma retomada daquelas antigas ilusões de uma escola republicana neutra, apolítica? Mas se assim o fosse, né, se fosse esse o caminho, como então conciliar aquela frase que eu acabei de ler com outras afirmações e passagens desse mesmo texto? Por exemplo, quando Arendt afirma ser educação, abro aspas, um problema político de primeira grandeza. Um problema que diz respeito precisamente ao nosso viver uns junto aos outros, inclusive entre gerações, né, que, através desse intercâmbio intergeracional, né, a gente seria capaz de cuidar do mundo comum, dessa herança simbólica que nos precede e que nós legamos às próximas gerações. E para tornar essa perplexidade ainda mais aguda, eu deparo-me, ao final da terceira sessão desse mesmo ensaio, com uma nova afirmação ainda mais desorientadora para mim naquele momento. Me permitam ler uma breve passagem dessa parte final. Diz Arendt, exatamente em benefício daquilo que é novo e revolucionário em cada criança, que a educação precisa ser conservadora. Ela deve preservar essa novidade e introduzi-la como algo novo em um mundo velho, que por mais revolucionário que possa ser em suas ações,
é sempre, do ponto de vista da geração seguinte, obsoleto e rende à destruição. Ora, cuidar da vida e conservar o mundo apareciam, então, como condições e possibilidade para a eclosão do novo. Até mesmo do potencial revolucionário de cada criança e de cada geração novas que chegam ao mundo. Aí, então, eu me perguntava, mas, afinal, o que Arendt propõe como forma de fazer face à crise na educação? E foi com essa questão em mente que eu passei, freneticamente, eu diria, a estudar a obra de Hannah Arendt, a ler seus comentadores, a conduzir minhas primeiras pesquisas. E à medida que esse estudo progredia, ia ficando cada vez mais claro que o pensamento de Arendt jamais almejou configurar uma doutrina, propor saídas que tornassem desnecessária a complexa responsabilidade política da busca por soluções comuns, que brotam do pensamento, como ela sempre diz, que brotam do pensamento que não brotam, perdão, do pensamento de um só, mas sim da deliberação e do acordo de muitos. O esforço de pensamento e de compreensão que se reificam nas obras de Hannah Arendt jamais tiveram a pretensão de substituir, nem tampouco de guiar a política, porque eles recusam esse ideal, essa herança do ideal platônico de uma fusão entre o filósofo, o pensador e o rei ou o governante. Mas, nos alerta Arendt, se a compreensão das experiências políticas não nos diz inequivocamente o que fazer, como agir, é inegável, por outro lado, que ela pode, sim, elucidar em nome do que nós agimos, em nome do que nós educamos aqueles que chegam ao mundo. Assim, foi gradativamente ficando claro que a distinção analítica operada por Arendt entre o domínio da política e o da educação, ou das relações entre adultos e crianças, visava não a incomunicabilidade, a cisão abstrata entre esses dois domínios, mas visava precisamente a recuperação da especificidade, da dignidade de cada uma dessas atividades elementares da vida comum. E aqui a gente tem que entender o termo dignidade com um certo, digamos, sotaque kantiano, né? Aquela famosa passagem que Kant diz que as coisas têm preço, mas as pessoas têm dignidade. Indicando, portanto, que as coisas podem ser instrumento para outras coisas, tem valor de troca, né? De tal forma que eu tiro um dinheiro, compro esse óculos, vendo esse óculos, compro um sapato e tanto faz. Eles são substituíveis, intercambiáveis. Mas as pessoas não. As pessoas enxergam na própria existência um sentido próprio, né? Ninguém enxerga a sua existência como um meio para um fim a ser realizado a serviço de outro, né? Então, portanto, aí reside a dignidade, né? Alguma coisa que tem um fim em si mesmo, um fim intrínseco, um significado próprio, né? Então, portanto, pouco a pouco me foi vindo essa ideia de que, ao recuperar a dignidade da educação, ela também afirmava a dignidade da política e, portanto, uma coisa não era instrumento para a outra, né? A política em Arendt jamais é concebida como mera decorrência do fato biológico de que somos animais gregários, tais como as formigas ou as abelhas. Do fato de que necessitamos da presença de nossos semelhantes para o provimento da nossa subsistência. Ela, a política, é para Arendt, antes, a criação de uma resposta digna para o fato de que não é o homem no singular, mas são os homens e as mulheres que vivem na Terra, que habitam o mundo, formando uma pluralidade de seres singulares. Homens e mulheres dotados de linguagem, capazes, portanto, de expressar não só as suas necessidades de sobrevivência, mas seus desejos, seus sonhos, suas perspectivas singulares acerca do mundo. E assim, nessa atuada, nessa perspectiva, creio que devemos entender a sua afirmação de que a razão de ser da política, o seu sentido mais profundo, é a liberdade. E por essa mesma razão, a liberdade em Arendt não se confunde com o livre-arbítrio, com a capacidade que cada um de nós tem de fazer uma escolha entre duas ou mais alternativas, todas elas já pré-definidas. Ela, a liberdade é antes, um atributo da vida política. É essa capacidade ontologicamente radicada em cada um de nós de romper com as amarras do passado, de poder fazer eclodir o até então inusitado, como foi a própria invenção da democracia, que rompeu com as formas tradicionais de dominação persistentes na Grécia Antiga. A liberdade é essa faculdade ontologicamente radicada em cada ser humano de se constituir
ao mesmo tempo, como um início e como um iniciador. Um início, porque cada criança que nasce, cada novo ser humano que vem à vida e que vem ao mundo, é o início de um novo alguém. De alguém que jamais esteve aqui antes. E de um alguém capaz de iniciar algo novo, de fazer eclodir o inesperado, de romper com essas amarras do passado. Se vocês me permitem um exemplo que eu sempre dou aos meus alunos, mas que me parece sempre elucidativo, todos nós sabemos que uma criança que é educada em um lar muito violento tende a ser um pai violento, que terá filhos submetidos à violência, que serão, por sua vez, pais violentos, assim de tal forma que o passado se repete como destino no presente e se prolonga no futuro. Mas também todos nós sabemos que, por vezes, no seio de um lar absolutamente violento, nasce uma criança que se transforma não só em alguém não violento, mas como um militante, por exemplo, contra isso. A isso Arendt chama o milagre da liberdade, de romper com aquilo que era esperado ser o nosso destino. Né? Retomando. E para expressar justamente que o nascimento de cada ser humano é sempre um novo início, mas também o início de um potencial iniciador, Arendt cunha um termo próprio, a natalidade. Diz Elizabeth Young Burroughs que ela cunha esse termo depois de ouvir a música do Handel, né, o Aleluia como Natal e natalidade. E aqui, vejam vocês, política e educação se reencontram. Mas se reencontram em um novo patamar, em um outro nível. Porque, nos afirma Arendt, a essência da educação é a natalidade. Ou seja, o fato de que as crianças nascem não só para a vida, não só como um organismo que se perpetua no ciclo biológico, mas também nascem para o mundo. Um mundo de tradições, um mundo simbólico que transcende a existência de cada criança, tanto no passado como no futuro. Um mundo edificado pelas mãos humanas e portador desse legado simbólico potencialmente imortalizável, e que só é imortalizado por conta da própria educação. Se não existir professores que ensinam novas crianças a ler e escrever, a própria cultura letrada desaparece como algo do mundo. Estaria sujeita a Cronos, a esse Deus que devora todos os seus filhos. Mas a natalidade é para Arendt também uma categoria central do pensamento político, pois nela reside a única fonte de fé e esperança, mesmo nos tempos mais sombrios. Ao fechar o seu belíssimo capítulo sobre a ação em A Condição Humana, Arendt assevera, perdoem, eu vou citar de novo, com algumas reticências, que eu vou pular uns pedacinhos. Diz Arendt o seguinte: o milagre que salva o mundo da sua ruína normal e natural é, em última análise, a natalidade, no qual a faculdade de ação se radica ontologicamente. Em outras palavras, é o nascimento de novos seres humanos e o novo começo, a ação de que são capazes em virtude de terem nascidos. Só a plena experiência dessa capacidade, né, de um ser que é um início iniciar, pode conferir aos assuntos humanos fé e esperança. E essa fé e essa esperança no mundo encontra sua expressão talvez mais gloriosa e mais sucinta nas breves palavras com as quais os evangelhos anunciam sua boa nova, né? O nascimento de Jesus em Nazaré. Nasceu uma criança entre nós. Ora, é claro que essa referência dessa pensadora, formada no judaísmo, mas profunda admiradora de Jesus em Nazaré, é o claro reconhecimento de que o nascimento de uma criança pode significar o início de uma nova era. Né? O nascimento de Cristo é o marco fundacional, inclusive, do calendário, né, das civilizações europeias. Né? Mas Arendt opera uma certa distinção, porque essa capacidade ontologicamente radicada em nós de começar algo novo não é uma propriedade de uma única criança especial, mas é democraticamente repartido. Cada criança que nasce é potencialmente algo de novo que vem ao mundo. Daí porque a sua afirmação, nas origens do totalitarismo, de que cada criança que nasce é um não ao campo de concentração. Bom, esse meu, perdoe-me, não tão breve percurso sobre o que foi a minha
leitura e o meu primeiro contato com essa obra, a síntese dessa experiência, eu a trouxe simplesmente por trazer à tona um traço que eu considero fundamental na obra da Arendt, em geral, e particularmente marcante nesses ensaios que compõem Entre o Passado e o Futuro. É o esforço incessante de compreender o presente à luz de um passado que nos afeta e de um compromisso com o futuro. Um futuro que nós ansiamos com temor, mas também com esperança. E ao assim fazer, penso eu, Arendt nos transmite mais do que um conteúdo. Ela nos transmite uma atitude e uma convicção. A de jamais nos esquecermos que está sempre ao alcance do pensamento e da ação humana deter os processos sociais que cristalizam uma ordem, que instauram, por vezes, tempos sombrios como esse que nós hoje vivemos. Porque somos sempre um novo início, podemos ser também sempre iniciadores. Porque, embora todos nós sejamos seres que padecem das condições históricas que vivemos, somos também seres dotados de um tríplice dom: o da liberdade, o da ação e o do pensamento. Bom, agradeço vocês pela atenção. Passo agora a palavra para a Betânia, que se une a nós, eu acho que a partir de Barcelona. Então, vou pedir ao Douglas para... Boa noite, vocês me escutam bem? Sim, Betânia, escutamos bem. Maravilha. Bom, boa noite a todas e todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite aos professores José Césio e Celso Laffer, parabenizar e cumprimentar também a editora da Perspectiva, na pessoa da professora Gita Ginsburg, pela sua iniciativa da bela edição. Essa obra é fundamental e ela reúne textos vitais da Hannah Arendt desde meados dos anos 50 até final dos anos 60, 67, e eu considero uma obra do presente. Gostaria de cumprimentar e parabenizar o Departamento de Educação da USP, no nome da professora Carlota Boto, cumprimentar os demais presentes. É uma satisfação estar aqui com vocês em tempos tão difíceis no Brasil. Como já foi dito pelos colegas, o Entre o Passado e o Futuro, ele reúne 8 textos que, de acordo com a própria autora, é interessante, ela diz que os primeiros seriam mais críticos e menos experimentais, e os 5 últimos mais experimentais e menos críticos. Ela já contava com a edição, na edição anterior, com um primoroso ensaio do professor Laffer, que agora é lançada na forma de pós-fácil, e com essa uma nova introdução do professor José Sérgio. Acho que a Arendt não poderia, na verdade, estar em melhor companhia. No formato do evento de hoje, não caberia uma discussão mais pormenorizada do conteúdo propriamente de cada ensaio. Então, na verdade, eu gostaria de me concentrar no prefácio e particularmente na relação sobre o tempo do pensamento em relação à experiência e à ação, para pensarmos o quanto essa obra é oportuna ao presente e particularmente ao nosso presente. Não vou fazer essa leitura a partir da já notória noção arendtiana do tesouro perdido da tradição, mas a partir de uma dimensão presente de forma recorrente na parábola denominada Ele, Ela, de Franz Kafka, reiteradamente utilizada por Arendt em outros textos sobre a faculdade de pensar. Arendt começa o prefácio com o famoso aforisma de René Char: nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento. Mas ela vai ganhando, o aforisma vai ganhando um novo sentido na medida em que ele passa a ser lido a partir das interpretações que a própria Arendt faz dessa parábola. A parábola, em termos gerais, para quem não é familiarizado, ele narra a posição de um sujeito, ele, indeterminado, que seria puxado por 2 forças antagônicas, supostamente o passado e o futuro. Arendt começa a narrar a parábola dizendo que
acha que o prefácio ele é provocativo no seu primeiro momento, no momento em que ele diz que a tendência da filosofia política seria justamente, no momento de necessidade, escapar do pensamento para a ação. Então, a tendência do compromisso que ela chama incondicional da filosofia moderna com a ação, Arendt vai justamente, por isso que eu considero uma provocação, ressaltar a tarefa de compreensão do tempo para a ação. Em vez de recorrer à ação, recorrer à compreensão do tempo. E é muito interessante porque quando ela começa a narrar essa luta entre o passado e o futuro, desse ele indeterminado, ela diz que a luta só começa quando já se transcorreu o curso da ação e da história que dele resulta. Ou seja, aqui a gente já pode perceber que existe uma incursão da relação entre experiência do pensamento e ação. Ou seja, a experiência do pensamento só é possível quando a ação já transcorreu, quer dizer, já transcorreu o curso da sua ação. E é nesse momento que ela cita algo que eu acho muito interessante e Stark hoje me fez reler com outro olhar, é o apelo, ela usa a palavra apelo ao pensamento. Por que o apelo ao pensamento situado na experiência para entender o tempo presente? É um pouco essa a ideia que eu queria enfatizar. É recorrente a gente considerar que essa quebra da descontinuidade entre o passado e o futuro, ela tem como experiência traumática marcante a Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínio e o Holocausto. E eu gostaria de enfatizar que essa noção de um apelo ao pensamento, embora ela esteja presente a uma situação histórica que é marcante no pensamento da Hannah Arendt, ela é algo que nos fala do presente, na concepção de presente da própria Arendt, né? Ou seja, o apelo ao pensamento de um acontecimento que já está em curso. E aqui eu queria citar um momento do prefácio onde ela diz: surge um estranho período, que seria o apelo ao pensamento, intermediário, que por vezes se insere no tempo histórico, quando não somente os historiadores futuros, mas também os autores e testemunhas, os vivos mesmos, tornam-se conscientes de um intervalo de tempo totalmente determinado por coisas que não estão mais e por coisas que ainda não são. E ela diz, fim da citação, será que esse não seria o momento da verdade? E desconfortavelmente, uma filosofia, uma praxis da ação, a parábola de Kafka, interpretada por Arendt, promove uma espécie de espantosa inversão da relação entre experiência e pensamento. Arendt chega a citar que a parábola de Kafka seria uma paisagem pensamento ou um evento pensamento. Então, o primeiro ponto para a gente pensar o presente e o nosso presente a partir do prefácio é que o passado e o futuro são vistos como forças. O passado não é um fardo, o passado é uma força viva, nunca morto, uma força nunca morta. E o futuro nos puxa para o passado. Do ponto de vista do sujeito, Arendt vai dizer, o tempo não é contínuo. Então, a ideia não é de continuidade. A ideia é de que a temporalidade do presente só pode ser pensada a partir da posição onde esse sujeito está, que ela vai denominar de lacuna no tempo. E essa lacuna no tempo, ela só é conservada se esse sujeito, se ele toma constantemente tem uma tomada de posição frente ao passado e frente ao futuro. Então, e aí situarem, apenas porque o sujeito se insere no tempo e na medida em que ele defende seu território, o fluxo indiferente do tempo entre o passado e o futuro é possível. E é interessante que quando ela vai falar dessa espécie de metáfora do tempo desafiada por Kafka, ela diz, mas ele errou. Kafka errou. Onde Kafka, ela disse, me permite, né, eu me permito discordar ou reinterpretar, ou não estaria errado dizer que faltou algo na parábola do Kafka.
Justamente porque, de certa forma, no tempo do Kafka, o tempo permanece uma imagem retilínea. E Arendt vai dizer, o que faltou na descrição do Kafka é justamente pensar, é justamente que o pensar se possa exercer e que ele seja forçado a saltar completamente fora do tempo humano. Então, na verdade, o que faltou na parábola do Kafka foi a noção de força diagonal, que Arendt reinterpreta, ou seja, faltou a noção de que o pensamento produz um deslocamento. Então, essa força diagonal não é simplesmente a tensão entre o futuro e o passado. É muito interessante, porque para Arendt, e que fala tanto do presente, tanto o passado quanto o futuro, é possível não é possível a gente identificar uma origem, né, de uma questão do passado. Uma questão do presente pode ter uma origem num passado muito longínquo. Então, e o futuro é infinito. Então, a gente vai dizer, bom, na parábola do Kafka, o passado e o futuro são forças cuja a posição original é impossível determinar. Mas na força diagonal, que ela vai chamar, já antecipando, da melhor metáfora possível para o pensamento, a posição original existe. E a posição final é infinita. Qual é a posição original da força diagonal do pensamento? O sujeito situado no presente. Então, é essa força entre o passado e o futuro, e como esse sujeito se mobiliza nessa força, que está o presente dele, está a metáfora ideal, segundo Hannah Arendt, do pensamento. Então, para mim, aqui o ponto crucial é, de fato, essa relação entre pensamento, realidade e ação, né? Essa forma diagonal do pensamento, ela permanece, literalmente, presa e enraigada ao presente. Pressionada pelos adversários, sempre cambiantes, né? Mas ela é uma força que, como ela vai chamar, a força diagonal, ela é uma pequena picada de não tempo aberta pela atividade do pensamento através do espaço-tempo dos sujeitos mortais e na qual o curso do pensamento, da recordação e da antecipação salvam o que quer que toque da ruína do tempo histórico e biográfico. Eu acho que essa passagem ela foi, né, lida por mim no tempo presente, né, um pensamento que salva, uma picada de atividade de pensamento que salva. Mas é muito interessante porque, ao mesmo tempo que Kafka vai dizer, interpretando Kafka, essa experiência do pensamento é tão forte, ela só pode ser adquirida, a força da experiência do pensamento só pode ser adquirida na luta por defesa desse território. Então, já no final do prefácio, Arendt conclui, essa é a experiência do pensamento. A experiência que só se pode adquirir através de práticas e exercícios, né? Então, eu acho que todo livro é um convite à experiência de como pensar. O livro é um exercício de pensamento político, mas necessariamente de como esse pensamento político emerge de acontecimentos políticos. Existe uma citação muito final, já no final do prefácio, que ela diz: o meu pressuposto é que o próprio pensamento emerge de incidentes de experiência viva e a eles devem permanecer ligados, já que são os únicos marcos por onde se pode obter orientação. E para terminar, antes desse desfecho, né, Arendt acrescenta que talvez essa força diagonal do pensamento frente à experiência fracasse. Ela diz: talvez o ele e o ea morra de exaustão diante dessas duas forças.
um passado que às vezes nos assombra, né? E de um futuro que às vezes não nos deixa esperançosos. Então ela diz, talvez esse EA fracasse, ele se esqueça das suas intenções originais, que ele apenas lute desordenadamente, caoticamente, como no campo de batalha, Arendt diz. Eu queria justamente terminar com essa imagem, com essas considerações, como uma espécie de convite para que essa nova edição entre o passado e o futuro, que esse livro nos convide à experiência de como pensar nosso tempo presente e não fracasse. Que o livro nos visite em pensamento, né, professor Laffer? Ou nos vitalize, que não nos deixe morrer, que o livro não nos deixe, né, morrer de exaustão. Muito obrigada. Foi uma satisfação. Perdão. Muito grato, Betânia. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Celso Laffer. Prezada diretora, que nos preside hoje num dia importante, dedicado à obra de uma grande pensadora. Querida Gita, mais uma vez você comprova pela sua palavra a lucidez da sua reflexão e da sua experiência, e é muito importante que você esteja presente, porque você testemunhou o aparecimento da primeira edição e os antecedentes que levaram à publicação em 1972, de Entre o Passado e o Futuro. Eu queria também, com muita satisfação, saudar o José Sérgio, que tem se dedicado à obra de Hannah Arendt, que é um parceiro nesta nova edição e que explicou tão bem, no contexto da faculdade, o significado da obra dela para a reflexão sobre a educação. E é claro que é com muito prazer que eu vejo com muito carinho a querida amiga Betânia, que é uma grande arendtiana. Bom, como vocês sabem, eu fui aluno da Hannah Arendt em 1965, na Universidade de Cornell, e senti o impacto deslumbrante do seu pensamento. Quer dizer, nada, no fundo, substitui um excepcional professor. E o professor Reale dizia que as janelas do espírito se abrem por dentro e que uma das coisas que um grande professor faz é justamente descortinar novas perspectivas e novos horizontes. Foi o que me motivou, o impacto do convívio com ela, de tornar a sua obra acessível ao leitor brasileiro. Este é o antecedente inicial da publicação de Entre o Passado e o Futuro pela Perspectiva. Eu sempre tive muito bom relacionamento com o Jacó, que foi uma figura exponencial como editor e intelectual, com uma latitude de interesses e de conhecimento muito grande, e coadjuvado pela Gita, ele aceitou a proposta, que era o caso de publicar Hannah Arendt no Brasil. Nesta nova apresentação que eu fiz para esta edição, eu explico um pouco o que levou à preparação da edição de 1972. E a primeira explicação é por que Entre o Passado e o Futuro, e não outros livros igualmente relevantes de Hannah Arendt, que hoje são de conhecimento generalizado e de acesso ao leitor brasileiro, porque existem muitas e muitas edições da obra dela. Bom, a primeira é uma sugestão da própria Hannah Arendt. Eu estou usando um argumento relevante, porque quando eu fui aluno dela, disse que eu queria, naturalmente, divulgar a obra dela, e, naturalmente, discutimos um pouco qual das muitas e significativas obras nós deveríamos publicar em primeiro lugar,
E ela disse, olha, Entre o Passado e o Futuro é uma obra que, no meu entender, corresponde bem a um acesso primeiro à minha obra. Agora, há um dado adicional, que foi a substância da estratégia desta escolha. E aí eu queria dizer para vocês, que não estão em 1972, mas que estão em 2022, que Hannah Arendt não era, na época, uma pensadora que gerava consenso. Em primeiro lugar, porque, como ela mesma dizia, ela pensava sem corrimão, sem o apoio em conceitos consagrados. Ela mesma disse, no colóquio sobre a obra dela, da qual ela participou, ela disse, I somehow don't fit, eu não me enquadro. Não? E, de fato, a persona pública dela não se enquadrava nos cânones políticos usuais. Enfim, é de esquerda ou é conservadora, ela é uma libertária, ela é uma tradicionalista, o que ela é? Não? E ela diz, olha, no meu entender, nenhuma dessas qualificações corresponde àquilo que eu faço. Não me explica. E ela diz, além do que, a minha obra não se amoldava e não se amolda aos âmbitos das tradicionais disciplinas acadêmicas. Nós estamos aqui na universidade, nós sabemos que, como dizia o aí, que no universo da cultura o centro está em toda parte, mas cada um acha que o centro está no âmbito do seu campo de conhecimento e da sua disciplina. E, além deste desconforto, enfim, de não saber como enquadrá-la, nem politicamente, nem academicamente, havia um desconforto da esquerda, porque Origens do Totalitarismo, que é o primeiro grande livro que a tornou uma grande figura pública, faz uma aproximação como um regime totalitário, com a sua especificidade própria, entre o nazismo e o comunismo, sobretudo na vertente stalinista, que era o foco dela. E, claro, que no momento em que o livro foi publicado, que era 1950, com a Guerra Fria, havia uma instrumentalização ideológica da obra dela, enfim, em que os defensores, enfim, da União Soviética desqualificavam o livro porque não levavam em conta o sentido redentor que o comunismo tinha e, naturalmente, os Estados Unidos mostravam, olha, esse livro também revela o porquê da nossa posição no plano internacional. Mas, além disto, que já gerava um problema complicado no debate ideológico interno no mundo e no nosso país, havia grande controvérsia sobre o livro dela a respeito do processo Eichmann e sobre as considerações dela a respeito da banalidade do mal. Então, essas obras eram obras que depois vieram a ser publicadas e são indispensáveis para conhecer o conhecimento dela, mas tinham um componente de controvérsia. Por isso, a nossa avaliação, a minha, lastreado no que ela me disse, e a avaliação que, junto com a Gita e o Jacó, nós fizemos, que o melhor ponto de partida para a recepção da sua obra no Brasil, naquele momento, era Entre o Passado e o Futuro. Daí o empenho intelectual do meu prefácio de 72 de indicar o alcance do livro dela no percurso da sua obra. Alcance que a exposição do Zé Sérgio deixou claro quando refletiu sobre o tema da educação e os seus vínculos mais amplos, e que a Betânia também explicitou ao falar do prefácio, enfim, do que dizia o René Char, do que dizia o Kafka, e desse desafio da relação entre passado, futuro
e presente. Agora, o meu prefácio de 72, com a qual eu confesso que estou em perfeita sintonia, está reproduzido como pós-fácio nesta edição. O que eu quero destacar é que, em 1972, ela não tinha adquirido, como eu tenho dito muitas e muitas vezes, o status de uma pensadora e de uma obra clássica. Não? O Calvino diz que clássica é a obra que nunca termina de dizer o que tem para dizer. E, naturalmente, a continuidade do que se discute sobre o mundo a partir de referências de Hannah Arendt é hoje incomensurável. Eu participei hoje de manhã de um debate sobre garimpo, mineração, garimpo ilegal, desenvolvimento sustentável, e como eu estava lá, evidentemente, Hannah Arendt entrou nas considerações que fez um dos expositores. O Bobbio, que é uma outra grande referência do meu pensamento, diz, olha, o que caracteriza um clássico? Um clássico, diz ele, é um intérprete autêntico do seu tempo, e, sem dúvida, é Hannah Arendt, uma grande intérprete desta era de extremos que foi o século XX. Um clássico instiga constantes leituras e releituras que nos oferecem categorias e pistas para estudar os desafios do século XXI. E, nesse sentido, a multiplicidade das obras sobre Hannah Arendt, a bibliografia sobre Hannah Arendt, mesmo para um arendtiano dedicado, hoje em dia se publica e se dita em todos os quadrantes culturais e é difícil de ser acompanhada. Da mesma maneira, estão se multiplicando as biografias dedicadas à obra da Hannah Arendt. Eu penso que, nessas múltiplas interpretações, tem a interpretação que vem dos seus contemporâneos e amigos. Depois vem a primeira leva de intérpretes, que são aqueles que tiveram o privilégio de ter uma proximidade maior com ela e que configuram, assim, uma primeira leva. E depois isso vai se multiplicando de geração em geração, como dirá o Zé Sérgio, pensando nos termos da educação. E aí cada um vai, e cada uma das biografias, vai tratando dos assuntos que interessam ao biógrafo. A única biografia, que é a primeira, que, no meu entender, é ainda mais satisfatória, que é a da Elizabeth Young-Bruhl, é aquela de uma antiga aluna, próxima de Hannah Arendt, que é extraordinária como uma explicação e que, no meu entender, revela a Hannah Arendt que eu conheci, e não essa figura pública em que ela se tornou. Então, você tem interpretações da Hannah Arendt como uma pensadora judia, Hannah Arendt como uma pensadora da condição feminina, Hannah Arendt como uma pensadora das relações internacionais, e assim sucessivamente. E, naturalmente, também os biógrafos se dedicam a tratar dos assuntos que os interessam. Não? Então, uma excelente que foi ditada pela Perspectiva é sobre a relação entre a Hannah Arendt e o Heidegger. É um extraordinário livro de uma autora que conhece muito bem os dois, e é um livro que é esclarecedor do campo que trata. Enfim, tem uma outra biografia recente que trata, enfim, como é que ela lidou com a promessa e com o perdão, não, que são grandes temas da condição humana. Enfim, tem outras que vão tratando, enfim, por exemplo, uma sobre o impacto dos Estados Unidos e da experiência norte-americana na reflexão de Hannah Arendt, que, ao contrário de tantos europeus que tiveram que ir para os Estados Unidos, se deixou afetar
pela experiência, que eu vou falar mais adiante, e que a Betânia destacou da sua obra. Pois bem, na nova apresentação que eu preparei para esta edição, que está no começo, eu procurei empreender uma renovada análise de Entre o Passado e o Futuro, que é convergente com este prefácio, ora pós-fácio, de 72, mas que leva em conta décadas de reflexão sobre a Hannah Arendt, consubstanciado nos meus livros e nos meus textos. Enfim, como um dedicado discípulo de Hannah Arendt, que segue aquilo que diz a mestra, eu parto da própria avaliação que ela fez numa importante entrevista concedida a Günter Gauss, em 1964. Ela dizia: o meu ofício é a teoria política, não é a de filósofa. Eu estudei filosofia, mas eu me afastei disso. Hoje, o meu ofício é a de estudiosa da teoria política. E é importante renovar a teoria política com a quebra da tradição e a ruptura entre o passado e o futuro, passando pelo presente, que é um dos seus temas recorrentes. Isso exige, como ela diz, epistemologicamente, a experiência. Não? A Betânia citou uma frase do Entre o Passado e o Futuro, que o próprio pensamento emerge dos incidentes da experiência viva e a ela devem permanecer ligados, já que são os únicos marcos por onde obter orientação. O curso que eu fiz com ela, Experiências Políticas do Século XX, é um curso cujo próprio título é muito esclarecedor do papel que ela atribui à experiência. E a bibliografia que ela deu neste curso é uma bibliografia muito interessante, porque ela tratava de temas de teoria política, ela incorporava romances, poesias, relatos de processos, ou seja, ela atribuía um papel muito importante àquilo que é o poder esclarecedor de diversos tipos de narrativa que colocam organizadamente a experiência. O conceito, por exemplo, direito a ter direitos, que eu tratei no meu livro A Reconstrução dos Direitos Humanos, parte da experiência de refugiada, que se viu destituída de direitos. Não? Os ensaios reunidos Entre o Passado e o Futuro são, como a Betânia mencionou, e o Sérgio também, exercícios de pensamento político voltados para a reconstrução de conceitos que se diluíram com a abrangência dessa lacuna entre o passado e o futuro. Não? São, como ela diz, ela usa uma outra metáfora, uma espécie de suíte musical. Não? São ensaios, estão na tradição de Montaigne, que dá a ela uma liberdade maior do que se ela estivesse escrevendo um texto para a American Political Science Association. Elas são lastreadas pela experiência dos eventos do século XX e buscam, na interpretação do passado, descobrir as origens de conceitos tradicionais, de palavras-chaves da política que se tornaram ocos com a ruptura, como poder, como liberdade. Aí penso que ela segue aquilo que ela destacou na obra de Walter Benjamin, de quem ela foi próxima. Não? Ela viu na obra do Benjamin a quem um pescador de pérolas, de conceitos e categorias. E eu acho que, na mesma linha, ela foi uma pescadora de pérolas. Essas pérolas estão neste livro. Há uma insatisfação da Hannah Arendt com a tradição da filosofia política, que tratava, como ela dizia,
da política de fora, na perspectiva do dever ser, das suas finalidades e dos critérios de bom governo. Não? Platão é o paradigma do que ela quer dizer. Há um desconforto dela com o trato da filosofia política com essas características, pela sua worldlessness, não? Pela sua ausência de mundo, pela sua incapacidade de compreender o mundo, o que requer levar em conta a experiência da pluralidade da condição humana, que você destacou, e que ocorre no mundo da vida ativa. Nesse período em que ela foi professora de visitante em Cornell, ela deu um curso de graduação chamado From Machiavelli to Marx. Eu assisti uma parte deste curso e depois vi, consultando na biblioteca do Congresso, onde estão os documentos dela, as notas dela do curso. E ela faz uma distinção entre esta perspectiva de fora dos filósofos da política e a perspectiva de dentro dos que pensaram a política a partir das suas experiências políticas no mundo do espaço público. Então, ela faz uma distinção entre filósofos e pensadores. Entre eles, Cícero, Maquiavel, Montesquieu, os founding fathers da independência norte-americana, em quem ela identifica pessoas que têm a capacidade de nos transmitir os insights de que a falta de worldlessness da filosofia política não está atenta. Nesse ponto de vista, eu acho que há alguns dados metodológicos. Não? Em primeiro lugar, o poder revelador da narrativa. Não? Narrativas como autobiografias, romances, poesia, que são sempre condensações da experiência, da avaliação dela, e que ela usa amplamente. Segundo, o papel que ela atribui à palavra. Não? Com uma boa formação que ela tinha, ela está atenta à dimensão filológica da palavra, à sua origem. E ela vê na origem da palavra uma qualidade desveladora e não apenas uma dimensão de comunicação. Então, vocês vão ver, inclusive, lendo os ensaios de Entre o Passado e o Futuro, muito do poder que ela consegue extrair da origem etimológica da palavra. A palavra, o que eu vou discutir logo em seguida, a noção de autoridade que vem de Algere aumentar. E segundo, ela diz que a clarificação que ocorre no processo de pensar provém das distinções. A não é igual a B. Ela diz isso o tempo todo. Não? Eu, quando começo a pensar alguma coisa, eu parto do fato de que A não é B. E eu quero fazer distinções, porque com essas distinções eu entendo e compreendo. Não? O processo de pensar, diz ela, está no diário de pensamento dela, provém, então, das distinções e não de associação. E aí eu recorro também a uma outra observação do Bobbio. É melhor uma análise sem síntese do que uma síntese sem análise. E é isso que ela faz nos ensaios de Entre o Passado e o Futuro. E esses distingos permeiam os ensaios de Entre o Passado e o Futuro. Para fazer 2 ou 3 referências. O que é o antigo e o moderno conceito de história? Como é que eu lido com isso? Quais são as características da autoridade, que é mais do que um conselho, é menos que um comando, que ela diz citando Mommsen,
e porque não se confunde nem com o igualitarismo da persuasão, nem com a coerção pela força. Não. A autoridade tem uma dimensão própria, e é justamente a capacidade de diferenciar a autoridade do poder, da força e da violência é um exemplo da capacidade iluminadora que ela tem nesses ensaios. Porque a liberdade, que o Zé Sérgio destacou, que se coloca no âmbito da experiência política e da ação, pressupõe que o mundo não é uma realidade necessária, mas um conjunto de probabilidades e possibilidades. Com isto, ela está afastando essa dimensão da liberdade ao nihil ex nihilo e ao nihil sine causa, justamente para destacar o poder criativo do início, que você também relembrou, que é o poder da ação conjunta, que é o que ela trata na condição humana. E, naturalmente, aqui no âmbito da Faculdade da Educação, eu não preciso dizer porque o ensaio dela sobre a crise da educação é tão importante. Eu só vou concluir com um dos ensaios dela, que é muito interessante, que é sobre verdade política, não? Em que ela destaca que a verdade da política é a verdade factual, é aquilo que aconteceu. E essa verdade factual é uma verdade precária. Ela não, as coisas poderiam ser diferentes daquilo que foram, não? E ela, então, precisa ser protegida. Precisa ser protegida pela imprensa livre, pela universidade, pelo judiciário independente. E, assim, ela se contrapõe à mentira. Por isso que, numa era de fake news, onde a era digital tende a diluir a durabilidade da verdade factual, o ensaio dela nos oferece tantas sugestões e tantos caminhos para pensarmos sobre a circunstância que nos cerca. Obrigado. Muito grato, professor Celso Laffer, por suas palavras. Eu queria, então, também, de novo, reiterar minha gratidão, Gita, a você, a toda a equipe da Perspectiva, a Carlota, minha amiga, por lutar por a gente ter esse espaço, né, para a Faculdade de Educação voltar a congregar pessoas em eventos acadêmicos, a Betânia, que nos acompanha à distância, né, por ter aceito esse convite. Foi um prazer. E, se vocês me permitem, eu queria só fechar com um pequeno trecho da introdução que Arendt escreve à sua obra Homens em Tempos Sombrios, que é uma coletânea de, enfim, pequenos ensaios biográficos, né? No qual consta, inclusive, o ensaio de Walter Benjamin, ao qual o professor Celso fez uma referência, né? Que ela usa essa imagem do pescador de pérolas. E ela ali um pouco justifica por que ela escolhe aquelas pessoas. Mas eu creio firmemente que aquilo que ela fala, de João 23, de Rosa de Luxemburgo, de todos aqueles, Karl Jaspers, né, e Walter Benjamin, o que ela fala da vida dessas pessoas cabe para nós pensarmos a própria área, né? Diz ela já no final desse prefácio o seguinte: mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação. E tal iluminação pode bem provir menos das teorias e conceitos e mais da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca que alguns homens e mulheres, nas suas vidas e obras, farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhes foi dado na Terra. Eu creio firmemente que tanto a vida quanto a obra da Arendt é uma dessas luzes, né,
talvez não um sol, mas uma das luzes que a gente pode e deve recorrer para pensar o presente, para agir no presente, para, enfim, fazer face aos desafios que o nosso tempo nos legou. Então, com isso eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, a presença daqueles que nos acompanham, né, e, novamente, a todos os meus colegas e amigos que estão aqui, que me propiciaram essa noite acadêmica e editorial tão fecunda. Super obrigado, Guita, sobretudo. Muito obrigado a vocês. Tchau, boa noite.